Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo que celebram conosco através das redes sociais de nossa paróquia de Santana, hoje no Evangelho Jesus é acusado duramente por aqueles que o rodeavam, pelos fariseus, pelos mestres da lei. Chegaram a tomar nas suas mãos pedras para atacar em Jesus, para apedrejá-lo, para feri-lo, por causa das palavras que ele estava lhes dirigindo. Nós estamos mergulhados na Semana da Paixão, a Semana das Dores, e na próxima sexta-feira, a essa hora, nós já teremos celebrado a paixão do Senhor. Portanto, poucos dias nos separa desse grande encontro de Jesus com o término da sua missão, que é a cruz. E a Semana da Paixão nos permite a cada dia ir nos deixando tocar, comover pelos sentimentos que perpassavam o coração de Jesus, enquanto ele ia enfrentando tanta dureza diante daqueles com quem ele encontrava. Não é difícil para nós, pelo menos, ter a noção de quanto o coração do Senhor se entristeceu no momento em que ele, já nas suas palavras finais, nas suas últimas pregações, tenta ainda chamar a todos para a verdade do reino de Deus, para a verdade da sua pessoa, para o seu desejo de amor e salvação para todos. E ele, em resposta, recebe pedras nas mãos. Ele pergunta: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas, pela qual delas me quereis apedrejar? É a resposta de Jesus para aqueles homens. Diante da sua agressividade, diante da sua dureza, da sua ofensa para com Jesus, ele responde: tudo o que eu fiz foi em obediência ao Pai, foi em fidelidade a Ele. E essa fidelidade a Ele me levou a realizar obras boas. Ela é pela fidelidade do Pai e pelas obras boas que vocês desejam me apedrejar? É essa a resposta que vocês têm? E nós percebemos que Jesus, ainda assim, ainda diante da ofensa, ainda diante da ameaça de violência, ainda diante da ameaça de morte, ele não se faz valer com uma autoridade violenta, né, que seria um autoritarismo. Ele não se impõe, ele não deseja vencê-los pelo poder, por nenhuma ação extraordinária. Nós vemos ainda na atitude de Jesus algo que o acompanhou do presépio à cruz. Ele não se apega à sua condição divina, não se coloca sobre eles. Jesus é um rei humilde, é um rei simples, é um rei servo, é um rei pequeno. Só procurei obedecer meu Pai e fazer o bem, e como respostas recebo pedras. Ainda assim, a minha fidelidade continuará. Ainda assim, o meu amor ao Pai e a vocês que desejam me apedrejar continuará. Porque a resposta que Jesus sabe dar é o amor, é a obediência. E ele responde assim para aqueles que o acolhem e para aqueles que não o acolhem. Jesus responde assim. E é interessante que na segunda-feira dessa mesma semana, Jesus estava defendendo uma mulher adúltera de ser apedrejada. E hoje, na sexta-feira, concluindo essa semana, é o próprio Jesus que está sendo apedrejado, né? E os judeus o acusam ainda dizendo: sendo apenas um homem, tenta te fazer Deus.
Você, sendo apenas um homem, está tentando se fazer Deus. E nós vemos e sabemos e cremos que a verdade é totalmente outra, porque Jesus, sendo Deus, se fez homem. Não era um homem que estava tentando se fazer Deus, mas era Deus feito homem, Deus que já havia se feito homem. Ele se humilhou para nos salvar, recebeu a cruz para nos salvar, teve as pedras como sua resposta, mas foi justamente essa sua fidelidade que nos salvou, foi o seu amor que nos salvou, né? E Ele não desistiu de nós, não desistiu, mesmo quando encontrou o nosso coração duro e fechado para Ele, não desistiu de nos amar até o fim, não desistiu de nos salvar, porque essa é a sua missão, essa é a sua fidelidade mais íntima ao Pai, e é o que o move, o amor ao Pai, né? O amor ao Pai. E é tão bonita essa resposta que Jesus dá no final, já mais para o final do Evangelho, né? Quando Ele diz, e recorre às Escrituras para responder ainda àqueles homens: acaso não está escrito na vossa lei, eu vos disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura, se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, vocês não podem me acusar de blasfêmia, né? A lei chama deuses àquelas pessoas a quem foi dirigida a palavra de Deus. Aqui está revelada a própria essência da missão de Jesus, que era a própria palavra do Pai, que é a própria palavra do Pai, né? Nos tornar participantes da divindade de Deus, né? Tornar-nos participantes da vida de Deus. Aqui, quando o Evangelho fala deuses, não está nos igualando ou nos colocando na condição de deuses, porque só Jesus é Deus, né? Mesmo. Só o Pai, só o Espírito Santo é Deus mesmo, a Trindade Santa. Mas aqui fala deuses porque torna-nos participantes da vida divina. E esse é o desejo do Pai ao nos enviar o seu Filho, tornar-nos participantes da sua vida divina, salvar-nos, santificar-nos, consagrar-nos. Portanto, quando nós realmente deixamos a nossa vida tocar, né, pela palavra de Deus, quando a nossa vida acolhe a palavra de Deus, a medita, a ama e torna a palavra o norte e a direção da nossa vida, nós recebemos a força de Deus. É uma palavra que muda a nossa vida, é uma palavra que nos salva, é uma palavra que nos permite experimentar a Deus, né? E gostaria de recorrer a um trechinho da carta de São Pedro, e ele traduz, né, de uma maneira tão profunda isso que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Foi a leitura das vésperas de hoje, né? Ele diz assim: pois também Cristo padeceu por vós, deixando-vos um exemplo, para que segais suas pegadas. Não havia nele pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Injuriado, não respondia com injúrias. Padecendo, não ameaçava. Pelo contrário, submetia-se àquele que julga com justiça. Nossos pecados ele os carregou em seu corpo no madeiro, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Suas cicatrizes nos curaram. Suas cicatrizes nos curaram, né? E nós vemos que é assim que Jesus chega à cruz, no silêncio. E a quem ele se dirige? Ao Pai. Respondia às aflições que os homens lhe causavam com a fidelidade ao Pai. E ao Pai ele se confiava, né? E ainda
nos dirigindo hoje para essa intenção tão especial que celebramos em comunhão com toda a Diocese de Anápolis, rezando pelo fim da pandemia, né, em comunhão com os nossos bispos, Dom João, Dom Dilmo, com todo o clero, com todo o povo de Deus, principalmente o povo sofredor, que padece por esse mal, né? Em comunhão também com os líderes religiosos, nós hoje rezamos com o salmista, uma prece que parte do mais profundo da alma, né? Ondas da morte me envolveram totalmente, as torrentes da maldade me aterraram, os laços do abismo me amarraram. Quantos de nós nos vemos imobilizados diante de tanto sofrimento, né? A própria morte me prendeu em suas redes, mas ao Senhor eu invoquei na minha angústia, elevei o meu clamor para o meu Deus, de seu templo Ele escutou a minha voz, e chegou aos seus ouvidos o meu grito. Ele escutou a minha voz, e chegou aos seus ouvidos o meu grito. É Ele a nossa força, a rocha, o refúgio e a salvação. E quem grita por nós é o próprio Jesus. As suas chagas, o grito do seu sofrimento continua a repercutir e ecoar no sofrimento da humanidade. E é Ele que grita por nós ao Pai. Vamos nos agarrar a essa confiança, nos abandonar nessa certeza de que Jesus grita, clama, suplica ao Pai, sofre conosco e dirige a súplica ao Pai. Contemplemos, irmãos e irmãs, as cicatrizes de Cristo, sofredor, as suas injúrias. E quando nós mergulhamos no mistério da paixão, o nosso coração se comove profundamente. Não uma comoção sentimentalista, mas uma comoção que toca o mais profundo da nossa alma. É como uma fagulha do amor divino que começa a nos transformar. É o início da conversão. Por isso, contemplar a paixão, celebrar a paixão, nos garante a salvação, porque é a porta de entrada para o acesso ao amor de Deus, para uma vida nova, para uma vida em Deus. Supliquemos à Virgem das Dores, por todos nós que celebramos estes dias finais da Santa Quaresma, nos dirigimos para a Semana Santa, para que de fato os mistérios da paixão do Senhor toquem o nosso coração, seja um apelo de conversão, mas também seja força nas adversidades, e que esta mesma Virgem das Dores que nos acompanha nesta semana que vem de uma maneira tão próxima, afague aqueles que sofrem nos hospitais, como afagou o seu filho sofredor no caminho do Calvário, que ela seja também a ajuda àqueles que cuidam, né? Que a maternidade de Maria seja também o alento, o consolo e a força para aqueles que cuidam dos sofredores, para as famílias que veem também seus entes queridos padecerem, como Cristo padeceu pelo sofrimento. Assim seja. Amém.